Para falar sobre esse assunto importante para a citricultura, eu recebo aqui agora no Agro Record o Gabriel Dornelas, que é engenheiro agrônomo. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Agro Record. Obrigado pela participação. E para nós da Corteva é muito importante estar aqui para difundir tecnologias e levar informação cada dia mais para o nosso cliente, que é o citricultor. Primeiro explica para a gente então, Gabriel, o que é o greening, como essa doença afeta os pomares? Sim, o greening é uma doença que ela começou aqui no início dos anos 2000, né? Então ela chegou, ela é uma doença causada por uma bactéria, mas ela é transmitida por um inseto vetor, que nós chamamos que é o psilídeo. Então o psilídeo ele se alimenta de uma planta infectada e a partir daí ele absorve essa bactéria e a partir de novas brotações ou novas plantas que ele vai se alimentar, ele consegue transmitir essa bactéria para pomares mais novos, geralmente alimentando-se principalmente de novas brotações. Gabriel, nos últimos anos a gente viu um crescimento dessas doenças nos pomares aqui, principalmente da nossa região, né? Região ali de Porto Ferreira, de Casa Branca também. Quais os motivos para esse aumento? Quando a gente fala de psilídeo, né, e diferenças populacionais, e a gente começa a olhar um pouco do histórico, né, esses históricos a partir do ano de 2020 eles aumentaram muito, quando a gente olha para as médias históricas de 2014 e 2019. O que a gente pode correlacionar, né? Mudanças climáticas pode ser um ponto que favoreceu e a adaptação da praga, ela está mais adaptada aos climas, mesmo a citricultura estando nessa região aqui do cinturão citrícola de São Paulo há vários anos. Mas o que a gente pensa, né? Quando a gente olha para o passado, nós ficamos muitos anos sem lançamentos de novas moléculas. Então as empresas não estavam trazendo novos inseticidas para controle de pragas no mercado de citros. Muito relacionado àquele momento que o citricultor viveu, com preços baixos, a gente tinha uma Flórida ainda com produtividades altíssimas e a gente então tinha a citricultura ela passou por alguns problemas em relação a precificações. E aí quando a partir de 20 essas infestações elas vieram aumentando muito. E quando foi no ano de 2022, 2023, foi quando detectou-se a resistência a alguns grupos químicos de inseticidas. Então o citricultor ele se sentiu na necessidade para cuidar do pomar dele, adotar novas tecnologias na cultura. Então ele começou a buscar novas ferramentas, as empresas de tecnologia que tinham produtos para o controle de psilídeo, ou para outras pragas em outras culturas, se especializaram na cultura de citros para trazer ferramentas e ajudar o citricultor a manejar o pomar e dar uma longevidade maior aí na produção dele. Gabriel, quando a gente fala de greening, quais as principais ações de manejo então nos pomares? Quando a gente fala nas principais ações, eu acho que a principal ação ela é cultural. Nós precisamos evitar a entrada do inseto vetor, ou muitas vezes evitar a entrada do inseto vetor infectado. Só que isso a cada dia é mais difícil, a dispersão é muito grande. Hoje nós ainda temos algumas áreas de citros no Brasil, que são áreas livres de greening, que tem psilídeo, mas ainda não tem a presença da bactéria. Então esse manejo cultural ele é super importante quando o produtor tem a opção de ir para áreas que não tem problema de greening, é uma boa alternativa. Mas nós temos um problema, né? Como o principal destino da nossa laranja no Brasil é para suco, as indústrias elas estão localizadas ainda no estado de São Paulo. Então existe uma dificuldade logística de se produzir muito longe e trazer. E até mesmo para montar uma fábrica em qualquer um desses novos estados, a citricultura ela tem que expandir muito, então a gente precisa de grandes áreas para conseguir viabilizar uma indústria em algum estado. Então a gente já vê alguns estados se mobilizando para buscar essas alternativas, indústrias e tudo mais, para conseguir aumentar as áreas de citros. E o segundo ponto, que também é muito importante, é o monitoramento. Então, áreas não infestadas com greening é o primeiro ponto.
o monitoramento para saber se chegou, se aquele psilídeo já está infectado com a bactéria ou não, e o manejo químico ou biológico. Então a gente precisa adotar ferramentas e essas ferramentas elas precisam ser de forma antecipada e sempre olhando essa população. Como está o meu nível populacional? Nós tivemos uma explosão populacional aí no ano 22, 23, que está muito relacionado, pelo que os pesquisadores indicam e a gente acompanha como indústria, que está muito relacionado a manejo. Quando a gente olha no passado e faz mais ou menos um levantamento, mais de 50% das aplicações de inseticidas para controle de psilídeo eram feitas com apenas 2 grupos químicos. Quando a gente olha a cada 3 aplicações que eram feitas para controlar psilídeo, 2 eram de um mesmo grupo químico, de um dos grupos químicos que foram detectadas a resistência, né? Que foram os piretroides e os neonicotinoides. E aí depois de lá para cá nós tivemos outros relatos também de resistência, né? No caso de organofosforados e carbamatos aí que estão em análise também, mas é super importante a gente adotar o manejo correto, o produtor acreditar em órgãos de pesquisa que trazem as informações, porque muitas vezes eles estão à frente, eles estão pesquisando para trazer informações para o produtor ter uma vida maior do seu pomar. Então ninguém quer hoje plantar um pomar e tirar ele muito cedo, porque senão ele se torna inviável economicamente. Então a gente precisa dar uma vida mais longa para a citricultura, para esses pomares que estão em renovação. Gabriel, e quais os primeiros sinais que essa doença, quais sinais o produtor tem que ficar atento, falar, olha, aqui pode ter algum problema? O que ele tem que chamar a atenção? Sim, uma vez que ele identifica, né, os sintomas do greening, tanto em folhas quanto em fruto, ele já acende essa luz vermelha, né? Então, muitas vezes isso acontece. O primeiro sinal é dos vizinhos ou regional, então nós temos organizações como a Fundecitrus, que faz um belo trabalho de monitoramento em todas as regiões para já trazer esse sinal e saber como é que está a flutuação do psilídeo. E uma vez ele identificando essas plantas, e o que a gente via em alguns casos, o produtor não erradicava nos primeiros anos, ele tem um cuidado muito grande em pomares em formação, então ele quer chegar a esse pomar de 1 a 3, 4 anos com o menor índice de green possível. Então ele tem um fator de rebrota muito grande, ele tem uma renovação para ele chegar com o mínimo de green lá. Então essa pode ser uma adoção, vai já fazer essa substituição de plantas infectadas e tirar o inóculo, porque uma vez o inóculo está lá, ela não tem cura. O green hoje não tem cura. Então a gente precisa saber como manejar. Fiz uma detecção, sei que tem, fazer o arranquio, substituir essa muda quando em tempo. Se eu tenho em pomares maiores, eu fazer uma análise ou fazer um critério maior. E um dos critérios que a gente fala é a necessidade da rotação de ingredientes ativos. Se a gente não rotaciona da forma correta, nós não quebramos o ciclo da praga. Se a gente não quebra o ciclo da praga, é uma praga que se multiplica muito rápida, a gente pode ter problemas de infestar um pomar inteiro e devastar uma região citrícola. Nós trouxemos com essas mudanças 2 inseticidas para esse mercado que não tinha resistência, que nós chamamos de resistência cruzada aos inseticidas que já haviam sido identificados. E a gente começa a observar que nesses últimos anos, com as mudanças de manejo, até os produtos da Corteva e os produtos de outras empresas que eram ingredientes ativos diferentes do que se era usado, isso ajudou muito nas infestações. Então, nós tivemos uma diminuição, tem fatores climáticos também relacionados, mas eu gosto de relacionar também muito forte essa mudança de manejo. A gente viu o produtor buscando informação, o Fundecitrus trazendo muito forte levando a informação para o campo. Eles fizeram vários eventos mostrando para o citricultor quais eram os principais pontos e quais eram as ferramentas. Então hoje eles têm uma ferramenta super legal lá que eu avalio, onde eles avaliam as diferentes populações em diferentes regiões e fala como cada inseticida está se comportando naquela região.
justamente para ajudar o citricultor a fazer uma rotação. Só que nós tivemos algumas resistências em algumas regiões, principalmente regiões com pomares mais velhos, onde o produtor às vezes falava, eu vou tirar esse pomar aqui por algum tempo, depois eu vou renovar, mas do lado o vizinho está plantando, ele mesmo está renovando a área, e o psilídeo ele não está só no pomar pequeno. O psilídeo está no pomar pequeno, ele está no pomar adulto e ele vai migrar. Uma vez que ele vê mais brotação aqui no pequeno, ele vai sair infectado de um pomar mais velho e vai voltar. Então, mesmo que o pomar mais novo sofra mais e a gente precise trocar plantas do que o velho, que você vai diminuindo a produtividade ao longo dos anos, você precisa fazer um manejo correto, porque a gente precisa controlar o psilídeo, independente de onde ele esteja na cultura, tanto nos citros ou às vezes também numa planta hospedeira, né? A gente fala de murta. Murta é uma planta hospedeira do psilídeo, que em muitas cidades você tem várias casas e paisagismo com murta. Então é um foco e a gente precisa saber como manejar. Se a gente erradica essa murta ou se a gente ajuda a cuidar dessa murta dentro da cidade. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente no Agro Record. Muito obrigado.